Salve galera, começando aqui mais um vídeo, começando no carro porque eu tô indo buscar pão. Eu vou buscar pão porque tá na hora de tomar café, né? Café é vida, velho. É nóis, vambora! Galera, hoje acordei assim, pensando um pouco sobre o conteúdo que eu quero desenvolver, né? E uma das coisas que eu fico pensando é que, tipo, a gente não vê tanto falando sobre o que a gente precisa realmente saber ali para poder começar a desenvolver um jogo, né? Então, assim, é lógico que a gente tem a criação da arte, saber linguagem de programação, dependendo vamos dizer assim, da plataforma, da engine que você for usar. Às vezes a gente tem que saber lógica de programação, assim, isso é claro, né? Mas no sentido, mesmo que a gente não vá desenvolver código, que seja algo low code, por exemplo, o blueprint lá da Unreal, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente precisa saber para desenvolver jogos. Só que uma das coisas que eu acho que não é tão falada assim, pelo menos assim na época da faculdade não falou tanto, que era a questão de saber meio que desenvolver uma narrativa, uma história, ter uma coerência ali em relação ao que você está querendo fazer, sua proposta, né? Tipo, eu vou fazer um jogo de plataforma, mas é um jogo de plataforma com que personagem? O que o personagem faz? Qual que é o objetivo do personagem? Tipo assim, construir toda essa narrativa. E muitas vezes a gente vê a galera focando muito somente na programação, vê também a galera focando muito ali, às vezes, somente na arte, né, criar os personagens, que de certo modo também faz uma diferença você ter uma noção da narrativa, da história, né? E muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim muito por baixo disso, né? Eu mesmo gosto da ideia de usar a estratégia do world building, que para quem não sabe, o world building é você criar mundos, né, fantásticos, fantasiosos e tal. Dentro de um contexto assim, que você vai lá, você pode criar uma cidade, e aí da cidade você vai expandindo até criar um universo inteiro, né? Um ecossistema ali, podemos dizer assim, aonde que você vai ter a flora, fauna, onde você vai ter ali talvez a religião, né? O porquê que os moradores fazem alguma coisa, a geografia, né, do local, os biomas que existem ali no local, as crenças que as pessoas têm, crenças antigas, crenças novas, né? Então ali você mistura um pouco de astrologia também, você mistura um pouco de vamos dizer assim, se você estiver criando um mundo de magia, então você vai ter que entender um pouco ali de alquimia para você poder colocar um contexto assim que seja aceitável, digamos assim. Porque por mais que toda a obra fantasiosa, eles inventam muita coisa, eles fazem essa invenção dentro de um ponto plausível, digamos assim. Porque seria mais fácil das pessoas aceitarem aquela criação, aquele mundo ali que foi criado. Então assim, para ter uma forma da pessoa conseguir se identificar de algum jeito, você acaba criando ali elementos que são similares ao que a gente tem hoje, digamos assim, né? É um ponto que eu acho interessante. Então, quando você está tratando do world building, você está criando ali aquele universo, aquela, vamos dizer assim, aquela história de fantasia ou de ficção, depende do que você estiver fazendo, você precisa colocar coisas que são ali de certo modo coerente, né? E muita gente usa o world building para criar livros, para criar jogos de RPG, né? Você vai lá e desenvolve a história do seu personagem, a história daquele mundo, e aí coloca as pessoas para jogarem naquele mundo. Então, muitas vezes o RPG acaba tendo o RPG de mesa mesmo, não de jogo, tá? Mas às vezes, assim, alguns estúdios podem usar realmente o world build. Eu não trabalhei em nenhum estúdio grande, assim, para poder saber como que eles criam ali o universo deles, da onde que surge a ideia do que e tal. Eu sei que tem um estúdio que normalmente eles fazem game jams dentro do estúdio, e daquelas game jams ali que surgem o próximo projeto do estúdio.
que é uma coisa super interessante de se fazer. Mas, assim, eu não tenho essa vivência. Todos os 2 estúdios que eu passei, na verdade os 3, né? Eles desenvolviam o jogo primeiro, as mecânicas, e depois construíam a história. Tipo assim, tinha a base da história, né? No GDD, normalmente você vai ali e faz a base da sua história. Igual a gente tem ali o Pick and Do It, né? Que eu falei que o personagem, eles foram criados em laboratório. E aí eles acabam se encontrando e daquilo ali eles começam a pensar se existem outros como ele. Então, basicamente, essa ali é a base da minha história. E aí depois eu construo todo o resto do universo ali dentro. Mas, na maioria das vezes, é assim que as pessoas fazem. Vão lá, constroem uma base de história, e aí desenvolve as mecânicas, e aí as mecânicas, aí vai, às vezes, dar uma lapidada ali em personagem, e aí de repente, pum, você tem o jogo, e aí você começa a criar a narrativa, onde que entra ali o cara que vai fazer a narrativa, né? Algumas vezes o game designer também meio que participa ali dessa criação da história. Em alguns estúdios não tem o narrativa designer, mas tem o game designer que acaba fazendo o papel dos 2, digamos assim. Mas assim, eu quero muito abordar também essa temática do world building de uma forma assim um pouco mais aprofundada, né? Então vai acabar sendo alguns vídeos meio teóricos, porque eu vou ser bem sincero com vocês. Na minha visão, você ser, né, um criador de jogos não significa que você só vai criar jogos. Você pode criar muitas outras coisas. Então, por exemplo, se você está criando um universo do seu jogo e aquilo ali surge a oportunidade de você criar uma animação, surge a oportunidade de você criar um livro, surge a oportunidade de você criar uma revista em quadrinho, cara, tudo ali como se fosse a mesma coisa. Você está criando elementos da sua história. Então, assim, na minha visão, criar jogos também é criar uma história. Criar jogos é você desenvolver um mundo, e dentro desse mundo existem diversas partes que você pode trabalhar em outros jogos. Por isso que eu venho com essa ideia de todos os meus jogos terem uma conexão, né? Eles estão dentro do mesmo universo, mas pode ser em momentos específicos do tempo, pode ser em momentos específicos de outra dimensão, né? Não sei, a gente pode criar vários elementos. Então, assim, a ideia é não focar apenas, eu vou fazer só mecânica. Você também tem que entender esse lado de criação de histórias, porque boa parte do que vai ali realmente vender o seu jogo também é história. Tem pessoas que compram jogos apenas pela história. Um exemplo de sucesso, vamos dizer assim, é Hollow Knight. Cara, o jogo, as mecânicas é sensacional, mas vocês já viram como é que a história dele é profunda? E eu conheço 5 pessoas que comprou o jogo só por causa da história. E assim, eu queria que tivesse mais fontes de conhecimento sobre a criação de histórias para jogos, né? Então eu vou tentar trazer essa temática assim, porque é algo que eu sinto falta, né? E muitas vezes as pessoas se separam muito: jogo de computador, jogo de mesa, jogo, revista, livro e tal. Não, cara, é tudo uma coisa só. Fazem parte do mesmo universo, o universo ali que você está criando. Então, assim, é o meu pensamento. Não vou falar que é o jeito certo de se pensar na hora de criar jogo, até mesmo porque dá muito mais trabalho se você for parar para pensar, porque você tem que colocar elementos de conexões com outras coisas. Mas assim, é uma visão que eu tenho, né? E eu vou tentar compartilhar com vocês, porque eu acho que funciona muito bem você pensar muito nas histórias que você vai fazer, porque mesmo que não saia o seu jogo, você às vezes tem ali um livro ou algo parecido, entendeu? Você tem ali várias histórias
E aí o sucesso de um jogo, ou de um livro, ou de um board game vai ser a questão de você saber ali vender a sua história, né? Pelo menos é a visão que eu tenho. Tô passando essa visão para vocês. Vou ali comprar meu pão. E já ficamos por aqui nesse primeiro vídeo aí do dia. Lembrando, vou trazer uma temática mostrando ali como se fosse uma aulinha do world building e tal. Vou trazer algo mais aprofundado, porque assim, em 10 minutos aqui não dá pra gente falar tudo, e eu acho que nem em 1 hora direito deve dar pra falar, mas a gente vai trazer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos. E ele vai ficar torto, porque eu tô vendo que ele tá torto, assim. E desculpa, eu tenho que olhar pra cá, mas eu tô olhando pra cá. E aí, aqui não é a câmera. E aí, às vezes, eu fico olhando pra cá. Vou ter que arrumar aquele negócio lá da Nvidia, que quando você tá olhando pra cá, ele transforma o seu olho pra cá e você sempre tá olhando pra câmera. Faz parte. É isso aí, ficamos por aqui. Valeu, falou, tchau!